O dia 1º de setembro sempre teve um cheiro agridoce para mim. Café forte e a promessa do outono que nunca vinha completamente ao Rio de Janeiro. Naquele ano, 2024, o aroma estava particularmente denso, carregado com a naftalina das roupas guardadas da minha irmã. Eu estava na cozinha, vestindo o roupão de seda que André me dera no nosso aniversário de 10 anos, esperando o barulho da chave na porta. 15 anos de casamento, um apartamento espaçoso na Gávea, uma vida financeira confortável e a rotina que eu tanto prezei. Olhei para a foto sobre a geladeira, eu e André, radiantes, brindando no nosso casamento em Búzios. Éramos jovens, ambiciosos e, acima de tudo, parceiros. André, com aquele sorriso confiante, sempre soube o que queria. E o que ele queria era eu. Mas naquele dia, o foco era Clara, minha irmã mais nova, a impulsiva, a alma livre, a que se casou com o primeiro namorado da faculdade e achou que a vida dela estava resolvida aos 20 e poucos. Há 3 meses, ela me ligou de Santa Catarina com a voz embargada. Isa, acabou? Ele me traiu. Eu não tenho para onde ir. Clara, a professora de arte, com as economias sugadas pelo divórcio litigioso e o coração em pedaços. Eu não hesitei. Claro que você pode vir. A casa é grande. Fica o tempo que precisar. Às 18h30 ela chegou. Ouvi a buzina do táxi e corri para a porta. Ali estava Clara Santos, magra, de cabelo mais curto, os olhos verdes inchados de cansaço, mas com o mesmo sorriso que iluminou a nossa infância. Ela não estava apenas com o rosto pálido. Ela carregava o peso de uma derrota que eu, Isadora Santos de Oliveira, nunca soubera o que era. Isa, ela murmurou, me abraçando com a força de quem se afoga. Senti o cheiro de estrada e de tristeza. Bem-vinda de volta, maninha. Eu te amo. André estava no escritório terminando uma videoconferência. Fui até lá, bati na porta de Carvalho. Ele estava com a camisa impecável, os óculos de leitura na ponta do nariz e a testa ligeiramente franzida. A figura do André que me dava segurança. Amor, a Clara chegou. Você pode ajudá-la com as malas? Ele tirou os óculos e me olhou. O olhar era distante. Claro, mas seja rápida. Tenho que jantar fora com o pessoal da diretoria. É o fechamento do trimestre. Seu tom era neutro, mas senti um pequeno arrepio. André odiava jantares de diretoria. Ele sempre dizia que preferia 1000 vezes meu risoto de fungo. Mas eu ignorei a pontada de desconforto. Ele estava sob pressão no trabalho, só isso. Era compreensível que estivesse menos caloroso. No quarto de hóspedes, arrumamos as coisas de Clara. Eram apenas 2 malas e uma caixa com telas. Ele parece ocupado, Clara observou sentada na cama. Está, é o trabalho. O escritório dele está numa fase de fusões. Ele fica 10 vezes mais estressado, eu disse, tentando soar convincente. André apareceu, colocou as malas no lugar e sorriu de um jeito forçado. Clara, sinta-se em casa. Tenho que ir agora, mas amanhã a gente se vê. Ele deu um beijo rápido no meu cabelo, mas nem me olhou nos olhos. Quando a porta do elevador se fechou, Clara me encarou, apoiando o queixo nas mãos. Sabe, Isa, meu ex, o Pedro, começou exatamente assim. Estou ocupado. Reunião importante. Depois era outra coisa. Eu ri, tentando dissipar a névoa de dúvida que pairava no ar. Não, Clara. André não é o Pedro. Nós temos 15 anos de história. Somos um porto seguro, ele só está exausto. Agora, esquece isso. Vou pedir comida japonesa e a gente vai botar o papo em dia. Bem-vinda ao seu novo recomeço. Eu estava tão focada em ser o porto seguro da minha irmã que não percebi que meu próprio navio já estava à deriva. O primeiro dia terminou com Clara e eu assistindo a um filme bobo. Mas com a cama do casal vazia ao lado da minha, a ausência de André era um buraco que o riso de Clara não conseguia preencher. A noite do primeiro dia era um lençol pesado sobre a Gávea. Clara dormia no quarto de hóspedes, exausta pela viagem e pela dor recente. Eu estava na cama de casal. A cama que por 15 anos foi nosso porto seguro, mas estava vazia.
O espaço onde André dormia era agora apenas um monte de ar frio. Não consegui fechar os olhos. O comentário de Clara sobre Pedro e a reunião importante de André ecoavam na minha cabeça como um alarme desafinado. Para tentar acalmar a mente, fiz o que sempre faço. Invoquei as lembranças, tentando provar à minha insegurança que ela estava errada. Eu tinha 27 anos e estava no meu auge de garota de escritório que se veste bem e sabe o que quer. Eu estava em Olinda, em pleno carnaval, com um grupo de amigas. Eu usava uma fantasia ridícula de marinheira, mas me sentia invencível. André estava lá, alto, bronzeado, com um bloco de notas na mão, cobrindo o evento para a coluna social de um jornal de São Paulo. Ele era sério demais para o frevo, mas seus olhos me seguiam por toda a ladeira. Nos encontramos perto da estátua do elefante. Ele não tentou me dar um flerte barato. Ele fez uma pergunta inteligente sobre a economia criativa do carnaval. Eu, que detesto futilidade, adorei a abordagem. Aquele seu artigo sobre o crescimento do setor têxtil nordestino, eu disse, tirando o capacete de marinheira. Genial! Mas acho que você subestima a capacidade de investimento dos pequenos ateliês. Ele sorriu, aquele sorriso lento que hoje me parecia uma miragem. Ah, então você me lê? É uma honra, doutora. Isadora, não sou doutora, mas sou boa com números. E você vai pagar meu almoço para discutir isso melhor. Naquele dia, ele deixou o trabalho de lado. Passamos a tarde inteira falando sobre política, literatura e ambições. Ele não era apenas bonito, era sólido. Tinha os pés no chão, ao contrário dos artistas e jornalistas com quem eu costumava sair. Ele queria construir um futuro, ter uma casa, uma família. Ele me deu a segurança que minha família, com os pais separados e a irmã caótica, nunca me deu. O casamento veio 2 anos depois. Meu pai, um alcoólatra em recuperação, mal conseguiu segurar as lágrimas. Minha mãe, sempre distante, finalmente parecia orgulhosa. Mas o momento mais importante foi a compra do nosso apartamento. André era um engenheiro financeiro brilhante. Eu, uma administradora de empresas com foco em logística. Juntamos nossos salários, economizamos cada centavo com disciplina militar. Não pedimos ajuda a ninguém. O apartamento na Gávea, com vista para o Cristo, era a materialização da nossa parceria, não do nosso amor. Era a prova de que juntos éramos invencíveis. Eu lembro daquele dia. A chave na minha mão pesava ouro. Conseguimos, André. Ninguém mais tem que nos sustentar. É só a gente. Ele me abraçou por trás, beijando meu ombro. Nós dois, Isa, somos um time perfeito. E éramos. Ele cuidava dos investimentos, eu da organização da casa e das viagens. Não tínhamos filhos, uma decisão mútua, tomada após muita conversa sobre a liberdade que queríamos manter. Nosso amor era uma equação matemática bem resolvida, onde cada variável se encaixava perfeitamente para resultar na felicidade estável. Era um amor construído sobre respeito, confiança e propósito compartilhado, não sobre paixão cega. Quando foi que a equação parou de fazer sentido? Relembrando agora na escuridão, percebi que o cimento começou a rachar lentamente sob a pressão da rotina. Nos últimos 3 anos, nossas conversas mudaram. Não falávamos mais de política ou economia. Falávamos de contas, de reformas no apartamento, da falta de papel higiênico. A admiração intelectual foi substituída por uma eficiência entediante. O sexo também diminuiu. Não de forma abrupta, mas gradual. De 1-2 vezes por semana, passamos para 1 vez por mês. E ele sempre tinha uma desculpa que parecia legítima. Estou exausto. Isadora. A pressão. Eu aceitava. Eu entendia. Eu também estava exausta com meu trabalho. Pensava, é assim que é o casamento. A paixão vira carinho, a faísca vira conforto. Mas conforto não deveria ser sinônimo de silêncio. E o silêncio de André nos últimos meses era ensurdecedor. Ele passava o tempo no escritório, ou no celular, e quando estava comigo, seus olhos estavam sempre fixos em um ponto além da minha cabeça. E a chegada de Clara. A minha irmã era um elemento caótico,
Uma variável imprevisível que jogava o tapete persa da nossa rotina para o alto. E André, o homem obcecado por controle e ordem, não podia suportar essa desorganização. Pensei, ele só está irritado com a mudança. Ele vai se acostumar. Mas a lembrança do seu olhar frio, quando ele mal se despediu, me gelou o estômago. Aquela não era a irritação de um marido cansado. Era a distância de alguém que já havia feito as malas mentalmente. O sol nasceu, pintando o Cristo Redentor de ouro. O dia 2 começava. Eu tinha uma irmã para cuidar. E um casamento que, de repente, parecia feito de vidro. Eu me levantei, determinada a ser a âncora que sempre fui. O que eu não sabia é que a tempestade já estava me engolindo. O sol da manhã não trouxe calor. Apenas uma luz fria que destacava a poeira na prateleira mais alta da estante, algo que eu e Isadora nunca deixava acumular. Sentei-me à mesa de café, tentando mascarar minha insônia com um entusiasmo exagerado. Clara já estava lá, de pijama, desenhando freneticamente em um bloco de notas. Ela sempre canalizou a dor para a arte. Bom dia, maninha. O café está fresco. E os pães de queijo são os da padaria que você ama. Clara levantou o olhar. Bom dia, Isa. Obrigada. Você está pálida? Dormiu mal? Preocupação com você, só isso. E com o André. A pressão no trabalho é grande. Nesse instante, a porta do escritório de André se abriu. Ele saiu, impecável em um terno azul marinho, exalando o perfume amadeirado caro que eu comprei para ele em Milão. Sua expressão era de quem está atrasado para um voo intercontinental. Bom dia, ele disse, sem olhar para Clara, que estava sentada a poucos metros. Foi um cumprimento direcionado para mim, mas sem a familiaridade que eu esperava. Bom dia, André, Clara respondeu educadamente. Ele ignorou-a. Estendeu a mão para pegar o celular na bancada e, finalmente, me dirigiu a palavra. Isadora, preciso que você cancele meu voo para Brasília na semana que vem. Vou ter que ir a Miami na terça. Miami? Você não tinha me falado nada. É uma viagem de última hora? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Ele odiava Miami. É uma reunião urgente com o novo sócio. É importante, Isa. Por favor, seja eficiente. Você sempre foi ótima com essas coisas. A palavra eficiente me atingiu como um tapa. Éramos parceiros, não meu staff. Mas eu engoli. Claro, eu cuido disso. Vai tomar café? Não dá, já estou atrasado. Ele pegou a pasta e se dirigiu à porta. Clara, que nos observava em silêncio, pigarreou. Uma reunião em Miami na terça. Que tique. Tomara que você consiga um tempinho para ver o mar, André. André parou com a mão na maçaneta. Lentamente, ele se virou e encarou Clara. Não havia raiva em seus olhos, o que era pior. Havia desprezo polido. Clara, você não entende o ritmo dos negócios internacionais. Não se vai a Miami para ver o mar. Vai-se para fechar milhões. É um ambiente de alta performance. Entendo que no seu ritmo de arte livre, isso pareça exótico, mas é apenas trabalho. O ar congelou. Clara largou o lápis. Eu entendi o ritmo. André, eu só não sabia que a alta performance incluía a grosseria gratuita. Clara! Eu repreendi. André deu um sorriso de escárnio. Não se preocupe, Isadora. É compreensível a irritação. Não deve ser fácil ver a vida estruturada dos outros, quando a sua acaba de desmoronar. Com essa frase venenosa, ele saiu e bateu a porta. Um som que ecoou o fim de uma era. Ficamos em silêncio por longos minutos. O prato de pão de queijo parecia intocável. Me desculpa, Isa, Clara disse com a voz embargada. Eu não devia ter provocado. Não, Clara, ele não devia ter sido um canalha. Ele nunca foi assim. Ele está sob muita pressão, eu juro. Minha voz soava, mais como uma súplica para mim mesma do que uma explicação para ela. Eu passei o resto da manhã ligando para a companhia aérea para remarcar o voo, com a cabeça fervilhando. Enquanto mexia no laptop de André para verificar as reservas, um hábito que sempre foi natural na nossa parceria de finanças, algo me chamou a atenção. A reserva para Miami estava lá, terça-feira, 0800 horas. Mas embaixo havia outra reserva.
que ele havia esquecido de limpar do histórico. Hotel Fasano, Ipanema. Check-in, segunda-feira, 19h. Um hotel de luxo no coração da Zona Sul, a 15 minutos de táxi do nosso apartamento na Gávea. O check-in era hoje à noite. Por que André Oliveira, o homem que prezava tanto o conforto da própria casa e a economia, alugaria um quarto de hotel na cidade onde moramos? Meu coração começou a bater tão forte que temi que Clara, no quarto ao lado, pudesse ouvir. O desespero fez meu estômago revirar. Pode ser o novo sócio. Talvez ele queira recebê-lo com privacidade e não te incomodar com visitas de última hora. Não, André jamais faria isso. Ele me avisaria. Abri o e-mail dele, o que eu nunca fazia. Tive que procurar muito, pois ele era meticuloso em apagar rastros. Mas lá estava, em uma pasta escondida chamada Relatórios Antigos. Um e-mail de Juliana Pires com o assunto: já estou com saudades. Pronta para Miami? Aquele e-mail era curto, datado de 2 semanas antes. Mas a resposta de André, logo abaixo, era o tiro de misericórdia. Juliana, eu também. Te pego na terça no aeroporto. Mas antes quero te ver na segunda. Já reservei nosso lugar no Fasano. Senti o chão sumir, Juliana. Pires era a nova estagiária sênior da área de marketing. Uma garota de 20 e poucos anos que André havia elogiado em um jantar na semana anterior. Eu havia rido e dito: cuidado, André, que essa idade tem energia de sobra. Ele havia me traído. Não com uma aventura em outra cidade, mas aqui no nosso habitat, enquanto eu arrumava o quarto da minha irmã. O homem sólido, o parceiro, o alicerce, era uma mentira bem vestida em terno azul marinho. Eu não chorei. O choque era grande demais para lágrimas. Eu me levantei. Desliguei o computador de André, com a mão trêmula, e fui para a cozinha beber água. A água desceu gelada, mas não apagou o incêndio que começava a consumir tudo dentro de mim. Clara entrou na cozinha pegando uma xícara. Isa, vou dar uma volta na lagoa para espairecer, pode ser? Eu mal consegui balançar a cabeça. Claro, vai lá. Quando Clara saiu, a porta se fechando suavemente, o controle que eu mantinha se desfez. Peguei o prato de cerâmica branca que André mais gostava, aquele que só usávamos em datas especiais, e o joguei na pia. O som do vidro estilhaçando foi o único grito que eu permiti naquele momento. Eu não era uma mulher eficiente ou uma parceira perfeita na equação. Eu era a idiota que havia dedicado 15 anos à construção de um castelo que ele derrubaria por causa de uma estagiária e de uma noite no Fasano. Era o dia 2, e eu já sabia, com uma certeza fria e cortante, que o casamento estava morto. Só faltava enterrar. O dia 3 amanheceu com a promessa de um dia quente, mas eu estava congelada por dentro. Tinha passado a noite em claro, não chorando, mas traçando planos. Não de vingança, mas de sobrevivência. O e-mail de Juliana e a reserva no Fasano eram provas. A fúria inicial havia dado lugar a uma frieza calculista. Se André queria ser eficiente, eu seria implacável. Eu não o confrontei na noite anterior. Eu deixei-o ir para a sua reunião de diretoria, que eu sabia ser o Fasano com a estagiária. Meu silêncio era a minha arma. Clara, percebendo a minha aura de aço, me olhou com preocupação. Isa, você não dormiu de novo. O que aconteceu? Se foi o que o André falou ontem? Não, Clara, não é o que ele falou. É o que ele fez. Mas fica tranquila. Hoje é meu dia de arrumar a casa. E não estou falando de poeira. Eu havia mandado uma mensagem a André. Preciso falar com você assim que você chegar. Não aceite desculpas. É urgente. Sem exclamações, sem emoção. Clara, sentindo a tensão, resolveu sair logo após o café. Vou ver um estúdio para alugar. Não quero ser um peso aqui. Te ligo mais tarde. Era exatamente o que eu precisava. O palco estava montado. A sala de estar, onde havíamos nos beijado pela primeira vez após assinar a escritura. Seria o cenário do nosso divórcio. André chegou às 19h, pontual como sempre. Sua expressão era de cansaço forçado, tentando parecer o executivo esgotado. Ele tinha a pasta na mão e, no canto da boca,
Um sorriso que parecia ter sido ensaiado no espelho do hotel. Oi, amor, cheguei. A reunião foi longa e complicada. Ele tentou me dar um beijo na testa. Eu me afastei. Meu corpo estava rígido, inaceitável ao toque dele. Não me toca, André. Não use a palavra amor. Ele parou, o sorriso sumindo, substituído por uma irritação impaciente. O que é isso, Isadora? Já é o estresse da sua irmã aqui? Eu te avisei que a rotina seria afetada. Não, é o estresse da sua amante no Fasano. André, a Juliana Pires, eu chequei a reserva. E li os e-mails. O nome de Juliana saiu da minha boca como ácido. O impacto da palavra o atingiu em cheio. A expressão de cansaço deu lugar a um olhar de pânico e, em seguida, a uma resignação fria e calculada. Ele largou a pasta no chão e o barulho seco foi o prelúdio do desastre. Droga, Isadora. Eu sabia que você faria isso. Você tinha que procurar no meu computador? Eu não procurei. Eu estava cancelando seu voo como sua secretária eficiente. Mas é incrível como a sua obsessão por alta performance não se aplica à sua capacidade de cobrir seus rastros. Eu estava gritando, mas era um grito contido, venenoso. Tudo bem. Já que você sabe, eu não aguento mais. Eu esperava um pedido de desculpas, uma súplica, uma negação desesperada. Eu não esperava a frase que veio a seguir. Eu não estou mais feliz, Isadora. Não é só a Juliana. Isso é só um detalhe. Eu quero o divórcio. O ar sumiu dos meus pulmões. O pedido de divórcio, 3 dias após a chegada de Clara. Não foi a traição que me aniquilou. Foi a rapidez, a frieza. A traição era o sintoma. O divórcio era a sentença de morte. 3 dias, André? 3 dias depois que a minha irmã, que perdeu tudo, chegou aqui, você me diz isso? Você não poderia ter esperado uma semana? Você não tem coração? Não, Isadora. O que eu não tenho mais é paciência para essa nossa vida. Eu não te amo mais. E sim, a Clara foi a gota d'água. Eu não quero a desorganização dela, a sua preocupação com os problemas dela. Eu quero a minha vida, a minha rotina de volta. E você, Isadora, você virou a administradora perfeita da minha vida. Mas parou de ser a mulher que eu amava. As palavras eram pontas de gelo. A dor era física, como se ele tivesse rasgado o ponto onde o nosso time estava unido. Então você me culpa? Você me trai? Você me abandona? E a culpa é minha por ter me tornado sua parceira, sua âncora? Por ter recebido a minha irmã? Não é culpa, é incompatibilidade. Eu mudei. Eu quero viver diferente. Quero paixão, quero leveza. Você é a estabilidade que eu precisava aos 30, mas você é o peso que eu não quero carregar aos 45. E a Juliana te dá isso? Uma garota que mal tem metade da nossa história? Ela me dá o que eu perdi com você. Novidade. Senti um fogo subir no meu peito. Eu precisava ser a executiva que ele admirava pela última vez. Ótimo, André. Você quer o divórcio? Você vai ter. Mas não vamos fazer como os casais patéticos. Vamos fazer como os executivos. Sem gritaria. Sem drama. Você pode dormir no escritório hoje. Amanhã, ligo para o Dr. Gustavo, nosso advogado. O apartamento é nosso, as contas são conjuntas. Vamos dividir tudo pela metade. E eu não quero ver a sua cara, nem a da sua novidade nesse prédio nunca mais. Ele pareceu aliviado com a minha eficiência. Aquele era o meu toque final. A aceitação fria que o privava do drama que ele talvez esperasse. Você está sendo muito madura, Isadora. Agradeço. Não confunda dor com maturidade, André. É nojo. E agora saia. Ele hesitou. Pegou a pasta e o casaco. E saiu, sem olhar para trás. Em 3 dias, a chegada da minha irmã havia forçado o casamento a se render a uma mentira que vinha sendo cultivada por meses, talvez anos. O relógio marcava 19h25. 25 minutos. Foi o tempo que levou para desfazer 15 anos de história. Caí no sofá, com o rosto nas mãos, e finalmente a barragem cedeu. O choro veio como um tremor de terra, convulsivo, feio, animalesco. Não era a perda do André, mas a perda da Isadora de Oliveira, a mulher com a vida perfeita, a parceira invencível.
Pouco depois ouvi a chave girar na porta. Era Clara. Ela entrou, viu a pasta de André no chão, o casaco dele pendurado torto na cadeira e me viu encolhida, soluçando. Ela não perguntou. Ela soube. Aquele apartamento, que seria o meu porto seguro para ela, era agora um campo minado para as duas. Clara sentou-se ao meu lado e me abraçou com força. Ela não disse "eu te avisei". Ela não tentou consertar. Apenas me segurou, enquanto eu chorava a morte do meu casamento. Ele pediu divórcio. Consegui balbuciar. Eu sei, Isa, eu sei. A culpa não é sua. A culpa não é minha. A culpa é dele. Nós ficamos ali, abraçadas. Duas irmãs que buscavam recomeço, mas que haviam encontrado um desastre dobrado. A ironia era cruel. Minha irmã veio morar comigo porque perdeu o marido. E a presença dela, por 3 dias, foi o catalisador para que eu perdesse o meu. Às 20h10, o pranto se acalmou. Estávamos na cozinha. O prato quebrado ainda estava na pia. Clara foi até o armário. Pegou 2 taças de vinho e uma garrafa de água mineral. Ela encheu as taças e estendeu uma para mim. Não é vinho, mas é a água que a gente precisa para apagar o fogo. E para nos hidratar, porque vamos chorar muito. Ela levantou a taça. Eu a imitei, meus olhos inchados fixos no brilho da água. Ao nosso novo começo, Isa. Não como vítimas, mas como guerreiras. A gente se tem, e a gente vai reconstruir o que for preciso. Do zero. Nós batemos as taças de água. O som foi suave, mas a decisão, forte. A narrativa de 3 horas terminaria aqui, com Isadora e Clara na cozinha, sozinhas, encarando o futuro incerto, mas unidas pela tragédia e pela promessa silenciosa de recomeçar. O silêncio na cozinha após o brinde com água mineral era pesado, mas não vazio. Estava cheio de possibilidades e de uma dor que nos unia. Eu, Isadora Santos de Oliveira, a ex-esposa do executivo eficiente, estava ali, com minha irmã caótica, Clara, no meio da casa que acabava de se tornar minha metade. Os próximos dias foram dedicados ao expurgo. O doutor Gustavo, nosso advogado, foi tão eficiente quanto André, mas com a decência que faltava ao meu ex-marido. A divisão de bens foi rápida. André queria velocidade e eu queria distância. Ele aceitou a divisão 50-50 sem questionar. Assinou os papéis na sua sala do escritório, sem sequer olhar para mim. A última vez que vi meu marido, ele estava envelhecido e pequeno, contrastando com a imagem de novidade que buscava. Mas o expurgo mais importante foi o emocional. Clara assumiu a cozinha. Ela não era uma chefe, mas cozinhava com alegria, fazendo pratos coloridos e despretensiosos que enchiam o apartamento de cheiros vivos, tirando o aroma insípido da rotina que André tanto prezava. Eu fui para o quarto dele. Comecei a encaixotar suas roupas, seus livros de economia e seus troféus de golfe. Olhar para aqueles objetos não me trazia dor, mas uma libertação tediosa. Cada item encaixotado era a prova de que a vida que eu havia construído era sólida, mas rigidamente delimitada. Certa tarde, encontrei a foto do nosso casamento na gaveta de documentos amassada. Em vez de rasgá-la, olhei para o sorriso de André. Não o sorriso falso de agora, mas aquele de Olinda genuíno. Ele amou a ideia de te amar, Isa, Clara disse encostada na porta. Ele amou o que você representava, mas a pessoa que ele se tornou não suportava mais o risco de te perder. Então ele te trocou por algo mais fácil. Ele te trocou pela juventude que ele perdeu, não pela mulher que você é. O conselho de Clara era a melhor terapia que eu poderia ter. Ela, que havia perdido tudo, me ensinava a não perder a mim mesma. Clara começou a pintar no apartamento. Ela transformou o que era o quarto de leitura em um ateliê improvisado. Tintas espalhadas, cheiro de aguarrás, telas gigantes encostadas nas paredes. O caos criativo dela era o antídoto para a ordem opressiva do meu ex-casamento. Um dia, ela estava frustrada com uma tela abstrata. Não está fluindo, Isa. Eu quero pintar o recomeço, mas só sai bagunça. Eu me sentei ao lado dela. Olhei para a bagunça de cores.
Clara, isso não é bagunça, é a base. Você jogou todas as cores para fora. Agora você vai pegar uma cor e, com delicadeza e força, vai criar um traço. Depois outro. E a beleza vai surgir dessa bagunça porque você não teve medo de começar. Clara me olhou e um sorriso lento surgiu em seus lábios. Você está falando de mim, não da tela. Você não está mais sendo apenas eficiente, Isadora. Você está sendo humana. Naquele momento percebi que a verdadeira razão pela qual André se afastou não era o medo da desorganização de Clara. Era o medo da minha própria desorganização. Ele temia que o caos de Clara me despertasse para algo mais volátil, mais vivo, menos previsível. Ele temia que eu deixasse de ser a administradora perfeita e me tornasse apenas feliz. 2 meses depois, as caixas de André foram recolhidas e o apartamento cheirava a tinta e liberdade. Eu havia voltado a trabalhar, mas com uma nova perspectiva, menos horas, mais foco em projetos que me desafiavam criativamente. Clara conseguiu um emprego como professora substituta e estava juntando dinheiro para montar o próprio ateliê. Ela e eu não éramos mais apenas irmãs, éramos cúmplices em um pacto de sobrevivência. Uma noite, estávamos na varanda, olhando para as luzes do Rio de Janeiro. Eu bebia um vinho tinto caro que André odiava. Você sabe, Isa, Clara disse abraçando os joelhos. Se eu não tivesse me separado e não tivesse vindo morar com você, talvez você ainda estaria naquele casamento frio, acreditando na equação perfeita. Eu sorri, olhando para o brilho da lua refletido no mar. E se você não tivesse vindo, eu teria demorado anos para acordar. Clara, você não foi a gota d'água. Você foi o tsunami que precisava chegar para quebrar a muralha de gelo que eu construí. Eu levantei a taça de vinho, sentindo o calor do líquido. Ao risco de viver, Clara, e aos 3 dias de caos que nos salvaram. Nós brindamos. Não era mais a água da sobrevivência, mas o vinho da celebração. O drama havia passado, deixando para trás apenas a força de 2 mulheres, Isadora Santos de Oliveira e Clara Santos, que haviam perdido tudo e, no processo, ganharam uma a outra e a si mesmas.